Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, amigos. A live de hoje é em homenagem ao Ideia Fix. Quem sabe é um cachorrinho, mascote do Obelix, tá? Das histórias de Asterix, né? Ele é conhecido por ser defensor da natureza, né? E ficar consternado, choroso, indignado quando vê uma árvore sendo derrubada. Olha só, já temos gente chegando aqui. Oi, Janice, seja bem-vinda. Continuando, sabem aquela alegria que uma criança tem ao ver uma casa na árvore? Eu vou conversar com alguém que não tem uma casa na árvore, que não fica em cima de uma árvore, eu acho. Tá? Mas sim, a sua casa é a natureza. Tá? Por quê? Porque a natureza, gente, é a riqueza do mundo. A natureza é vida. A natureza é pop. A natureza é, sim, tudo. Tá? Então hoje eu vou conversar com uma amiga, tá, que eu admiro muito o trabalho dela, sabe? Sou fãzão dela. É Lenise Sipinski, mais conhecida como Tizi. Tá, então estou aguardando a Tizi chegar para a gente conversar com ela. Tizi, você está na área? Vamos ver. Enquanto isso, vou perguntar aqui para a Janice. Está me ouvindo bem? Olha só, o professor, o geógrafo Xixo, Francisco Remy, tá, ele está aqui também presente, prestigiando a gente. Seja bem-vindo, professor Xixo. Boa noite. Estamos aguardando aqui a nossa querida amiga Tizi para falar sobre natureza. Deixa eu aproveitar e ajustar aqui. Ok. Ah, que bom que está ouvindo, Janice. Tizi, deixa eu mandar aqui. Ah, ela falou que está no Insta. Ah, legal. Oi, Tizi, tudo bom? Vou te chamar então. Vamos ver, ela está para adentrar nesse mundo virtual. Venha, Tizi, estamos te aguardando. Ah, Olá! oi, Leves. Tá meio escuro, Oi! né? Oi. Não, eu tô vendo uma luz ali porque você é um, né? Então é um ser iluminado, porque tem uma luz surgindo ali. É, tá um pouquinho. Agora, olha só, ó, de vez em quando você faz assim, ó, daí a gente vê o teu rosto, daí você fica um pouquinho. Aquela coisa do yin, e do yang, sabe? Do claro, do escuro, né? Já que você também é praticante de Tai Chi, né? Aliás, Sei. às vezes eu me pergunto, sabe, que quem, bem, ou a pessoa já praticou Tai Chi, ou ela pratica, ou ela vai praticar. Ou Não vai tem pra ti. escapatória, tá bom? Ou conhecer. Então, e para a gente começar, muito obrigado por ter aceitado, né, para conversar aqui com a gente nesse tempo de distanciamento social. Então, aqui é legal porque a gente se aproxima um pouquinho mais, rever os amigos. Eu estou revendo amigos de décadas atrás, de que eu não via desde o milênio passado, sabe? É, mas é É verdade, não bem é isso, piada, claro. né? Eu queria, Certeza. eu queria saber, Tizi, em que parte desse planeta natureza você está? Em que Onde parte de... você, é que você está falando agora? De que cidade, município? Bom, eu tô... Ai, eu prefiro sem. Fica igual? Ah, pode falar. Tá, Olá, a Janice eu, falou iluminadíssima. Tá, eu fala, Tizi. estou na querida Piraquara, Recreio da Serra, na que é bem pertinho da Serra do Mar, aqui no pé das montanhas, um lugar muito bonito. Você já conhece, inclusive, né, Leves? É, já conheço, já conheço. Nossa, que lugar fantástico. Depois você vai ouvir o que eu falei antes de você chegar aqui. Não sei se você estava escutando, né? Não, não Não, vi. não, eu falei um monte aqui de você, né? Agora você que ouça lá na gravação Falou depois, mal tá? de mim. Ah, E você está onde? Em Pontal?
Exatamente, ia dizer isso. Eu estou morando desde março aqui, perto da Ilha do Mel, bem pertinho, a Ilha do Mel aqui, eu enxergo quase que da janela, andando mais uns 500 metros. Tá? Mas a ilha está bem perto, né? Eu estou em Pontal do Sul, desde que começou essa coisa, né? Então imagine, 7 meses aí, praticamente aqui no litoral, sabe? Mas, bem, vamos lá, né? E eu queria saber, assim, Tiz, né, já que eu te convidei para a gente bater um papo sobre natureza, então Natureza. quando foi que a natureza tocou o seu coração, assim, para que você tivesse aquela tomada de consciência? É esse o caminho que eu vou trilhar. Olha só, não. Né, que eu vou trilhar até você se tornar mestre em conservação da natureza. Conta aí brevemente assim sua Falar um pouquinho, trajetória. né? Então, falar de natureza é uma super responsabilidade, né? Porque, na verdade, a natureza tá aí para todo mundo, né? Eu, assim, parece até piada, né? Mas eu, quando eu já nasci bióloga, eu acho. Deve ser de outras vidas, porque eu sempre, desde pequena, me direcionei e tive muita afinidade com natureza. Eu era daquelas crianças, sou a filha mais nova, né? Então eu era muito pentelinha, porque eu ficava atrás do meu irmão que queria pegar, né? Molecada naquela época, alguns anos atrás, ainda queria pegar passarinho, né? Ainda. E eu ficava lá incomodando, não deixando ele fazer as maldades de piar. Porque eu sempre fui muito apaixonada por natureza, muito envolvida com fauna, né? Gostava muito de aves, de observar. Então isso foi e muito com o mar, sabe, Leves? Eu queria, na verdade, ser oceanógrafa. Então meu sonho era fazer oceanografia, ir lá para o Rio Grande, tem a universidade Revelações. só que assim, né, eu tinha o que 17 aninhos. E meus pais não acharam uma boa ideia me deixar ir lá para um curso que era lá no Rio Grande do Sul, na cidade do Rio Grande. Fui com eles lá, que é o fim, né, muito uma cidade assim muito menorzinha, menor que Pontal do Paraná, né? Porque aí no Pontal não tinha. Porque hoje tem o curso, se tivesse na minha época o curso, eu faria aí em Pontal. Então, meu sonho era trabalhar com mar, com oceanos. Aí não deu certo. Fui para a universidade aqui, fiz biologia, né? Muito apaixonada sempre. Me envolvi com morcegos. Eu trabalhava, teve uma pessoa muito especial aí na minha carreira, que foi a Gisele Cecegolo. Não sei se você conhece a Gi. Então, quando eu estava no primeiro ano, ela estava no quarto ano. Aí, assim, foi o meu primeiro estágio que eu fiz. Foi no mar, não é por nada, né? Fui com um manguezal, nossa, botei o pé na lama. Foi com o manguezal que a Gisele trabalhava lá em Guaraqueçaba, veja só. Então, trabalhava com os manguezais. Lá já estava o papagaio de cara roxa, eu até ouvia, mas ainda não estava ligada, ainda não tinha me conectado. A Então, gente já meu vai falar dele, tá? Daqui a pouquinho. mais pra frente. Então, e aí, mas assim, sempre foi uma coisa de infância mesmo, essa minha relação com natureza, com adorar estar em áreas naturais, estar apaixonada pelo meio ambiente. Mas é uma coisa que eu acho que está muito forte, e eu vejo as crianças mesmo, quando você é criança, tem essa ligação muito forte, né? Alguns gostam de fazer umas experiências, mas eu nunca quis fazer maldade com bicho, não. Nunca Não. fiz. Olha, nós temos aqui, ó, que está assistindo a gente, é o geógrafo, professor, né, de geografia, o Francisco, o Xixo, não sei se você conhece o Ah, Xixo. ele falou, a Bem, Gisele do Jepe Assungui, ela mesma. é Eu ela mesma, admiro com isso. muito, assim, para mim foi uma pessoa que eu me sempre pensei, né? Ah, eu quero ser que nem a Gisele, porque ela sempre foi super conservacionista, pegava o carro, saía, ia viajar, não estava nem aí, É, fazia os projetos. Então ela sempre foi muito uma pessoa que eu olhei assim e é, admirei. eu não sei se ela vai lembrar de mim, mas ela é uma das que do milênio passado, assim, que é a última vez que eu conversei, né? Mas faz muito tempo isso. Então, É, eu queria falar também um pouquinho da cultura, de cultura e biodiversidade nos Jardins de Curitiba com você. Uma vez você escreveu para mim assim, Leves, vamos juntos valorizar as plantas nativas e deixar nossa cidade mais florida. Você lembra disso ou não? lembro, É, lembro. olha aqui, ó, nesse livrinho aqui, Esse tá? livro. Cultura e biodiversidade nos Jardins de Curitiba, tá? Que legal, Leves. Né, E eu não, tenho ainda.
aqui, a gente usa aqui no Recreio, eu sempre incentivo as pessoas a usar as plantas nativas, né? Então, o Leves, você incentivou a pracinha de Tai Chi, em Curitiba, que está lá, né? E eu lembro que na época eu me empolguei também, vamos colocar plantas nativas. Então, esse projeto Isso. surgiu na SPVS, porque eu trabalho na SPVS já há alguns anos, né? Que é uma ONG, para quem não conhece, né? Uma ONG que se chama Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, né? Que eu na faculdade eu sempre tentava fazer estágio, bom, enfim, isso é uma outra história, mas foi na SPVS que surgiu a oportunidade via Lei Rouanet, né, Lei de Incentivo à Cultura, a fazer um livro onde você junte, né, a questão cultural com a questão da conservação e que se aproxime do cidadão comum, né? Qualquer pessoa pode ter, né, ter esse olhar da conservação da natureza. Você sabe E, que... Pode continuar. E a ideia era aproximar as pessoas e deixar um pouquinho, você desconstruir o jardim, porque a gente tem muito na nossa cabeça, né, de descendente de europeu, o jardinzinho quadradinho, todo bonitinho, com as plantas exóticas, com as plantas que são bonitas, mas não são nativas. Então vamos descobrir as plantas nativas. A floresta que a gente vive aqui, que é a floresta com araucária, tem plantas maravilhosas. Você sabe que é isso que eu ia mencionar antes ali. Uma vez eu estava com o Guto, né? O Guto, né? Querido Guto, né? Já, né, tá por aí no universo aí fazendo as dele, né? Aprontando. E eu Sim. estava numa praia com ele conversando, daí exatamente sobre isso. Daí tinha uma árvore ali, ele me explicando, ó, tá vendo, Les? Aquela árvore ali é exótica. Ela causa isso, aquilo, aquele outro. E às vezes o leigo, porque eu sou leigo, né? Então ele vê alguém ali vai tirar aquela, você está tirando uma árvore, não sei o quê, e não sabe o mal que aquela árvore pode proporcionar, né? Por ela não estar no ambiente correto, da forma correta. E isso foi o Guto que me deu esse clique para isso, né? E depois a gente vai se informando. Isso faz tempo, né? Então, Guto, um abraço aí para você onde você estiver, tá? E, Nossa, então, educação ambiental, ela é importante, né? Mas voltando ali à Praça do Tai Chi, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi aquele cenário, assim. Você recebeu um convite de alguém, daí você arrumou umas plantas, como é que foi, lembra? sim, então, o Leves estava todo envolvido, né, Leves, para a construção desse espaço em Curitiba, porque o livro Jardins Nativos é isso, né? É Você isso. descobrir espaços na sua cidade e deixar esse espaço mais próximo do natural. E aí, conversando com o Leves, você quis fazer um mutirão com as plantas nativas, né? E aí Sim, tinha todo esse pessoal, teus alunos, algumas pessoas do da bairro ali, comunidade. É isso. da comunidade. Daí eu tinha algumas caliandras que eram nativas, algumas palmeiras aqui, Isso, gerivás, gerivás. e a Isso. gente foi lá fazendo esse plantio. Foi Eu muito estive bom. lá, uns 10 dias atrás, passei por lá, fiz um tai chi, né? Quando fui para Curitiba, num bate-volta. E eu vi isso, né? Você precisa ver como os gerivás estão, assim, nossa, né? Dá até orgulho de ver. As caliandras, né? São lindas, né? E você precisa fazer uma visitinha lá na praça, tá? A Eu gente já vai preciso ir voltar a lá. falar. Precisa lá, Sim. sim. Eu sei que Você. você mora bem pertinho, né? Super. Não, em Mas relação. assim, quem sabe a nossa amiga Helenice tá nos vendo aí, ela deve estar Tá, indo mais na praça, né? tá, Pois é, e esse gerivá, que é a palmeira, né, já relativamente sim, comum, que é da floresta das araucárias, ela atrai, Leves, mais de 100 espécies diferentes de animais. Se você for pensar em abelhas nativas, borboletas, serelepes, número, a quantidade de aves, porque quando ela dá flor, ela atrai uns animais, quando ela dá fruta, ela atrai outras. Então, ela é extremamente uma fonte de alimento fundamental na floresta. E ela dá, não sei se você reparou, frutos mais de uma vez por ano. Então, além de ser uma planta ornamental muito bonita, ela é super importante como recurso alimentar para a fauna. Então, por isso que é bacana dos jardins nativos. Você planta e ainda por cima você vai atrair borboletas, beija-flores. A minha casa, nossa, tem muito beija-flor, porque eu planto árvores e flores nativas e eles vêm, se divertem. E não preciso colocar aquela aguinha com açúcar, né? E a gente tem que cuidar, porque se ela embolorar, pode até prejudicar o beija-flor.
Então eu Eu ia uso. chamar atenção a isso, né? Sobre o beija-flor, justamente isso, né? Para quem coloca aquela água com açúcar, tem que trocar diariamente, né? Senão pode fermentar o açúcar e prejudicar o próprio beija-flor, né? Às vezes por Isso, falta de isso. informação, né? Né? Sim, sim. E eu tô congelando de vez em quando? Não, acho que tá quente aí, não tá não? Acho que tá frio aí, porque você tá congelando um pouquinho. Ah, eu tô congelando? Ah, bom, é. É o frio aqui do litoral, sabe? Aliás, aqui tá mais frio do que Curitiba, né? Poxa, Tá tá tudo invertendo, invertido. né? Tá Tá invertido. tudo invertido, E, invertido, sim. e, e você falou das exóticas, né? Existem as plantas exóticas, que tudo bem, não são daqui, mas elas não causam tanto problema. Mas tem as exóticas invasoras. Essas são perigosas, porque elas geralmente, né? Não é que a gente tenha raiva de planta, né? Eu também, às vezes, estou lá com um facãozinho tirando um pinus, daí alguém me olha torto, puxa, essa daí diz que é bióloga e vai tirar. Eu também não gosto de destruir planta, não, tadinhas. Elas não têm culpa, não foram elas que vieram sozinhas aqui, né? Foi alguém que plantou. Mas um pinus, uma uva japão, um pau-incenso, são plantas relativamente comuns aqui em Curitiba e região metropolitana, que infelizmente elas crescem muito rápido e elas Uhum. não deixam as outras plantas crescerem, né? Então, por isso que a gente, não é que a gente, né, não goste, mas não é muito bom para a biodiversidade de uma área natural, né? Então, se a gente pode restaurar, se a gente pode ter um espaço, um jardim, por que não deixar ele mais natural? Essa é a Sim. ideia. Não, eu vou aproveitar a oportunidade aqui que eu tô com você, né? Que é mestra, né? Ah, Então, né, nesses assuntos de natureza, né? nessa. Né? Então, uma vez eu assisti uma palestra, tive a oportunidade de assistir uma palestra em Porto Alegre em 2006 no Fórum Social Mundial, tá? E uma das palestras que ouvi e assisti era com o Frei Beto. Ah, o E ele Frei falou Beto. assim, o Frei Beto. Daí ele disse assim que ele não era ONG, né? Mas ele estava fazendo assim, não referência a ONG, ele estava fazendo uma referência a ele mesmo. Eu não sou ONG, eu sou ING, o indivíduo não governamental, né? Ele riu e tal, ele fez essa brincadeira, né? E estar em favor, né, da preservação da natureza é um direito de todos nós, né? De um país democrático, sendo INGs ou ONGs, porque eu me considero um ING, um indivíduo não governamental, tá? Sim, Você pode ser um ING dentro de uma ONG, tá? sim, é. Aliás, né, eu contribuo com ONGs. Então eu queria que você trouxesse a luz assim para nós, assim, explicasse, né, o que que é, você já falou um pouquinho ali antes, né? O que que é uma ONG? Qual que é a importância de instituições não governamentais que trabalha em prol da conservação da natureza? Acho que é importante frisar isso. Isso, então as ONGs, né, são, como o Leves bem falou, a instituição não governamental, né, o terceiro setor. Então, existe uma união de pessoas em prol de uma missão. Então, existem missões sociais, existem missões culturais, existem missões ambientais. Eu vejo a conservação da natureza, ela está em tudo, ela está na educação, ela está na saúde, ela está na conservação. Então, essas ONGs, que são instituições do terceiro setor, elas são criadas, né? Existe um estatuto onde cria ela e dá essa missão. No caso da SPVS, a missão é conservar áreas naturais, conservar a fauna e trabalhar com educação ambiental. E a partir disso, dessa união dessas pessoas, você tem vários compromissos, né? Você tem esse compromisso de fazer, de se doar para, não que a gente não receba a toda a sociedade, toda a sociedade humana, a sociedade ambiental, natural, enfim. E a gente sobrevive através de construção de projetos. Então a gente não produz nada no sentido de para vender, né? A gente produz projetos e esses projetos são aprovados por outras instituições, porque a gente precisa de recurso para poder fazer aquilo que a gente se propõe. Então, conservar uma área natural, ou conservar uma espécie, ou realizar ações educativas, fazer palestras. Então, a gente precisa de recurso para se locomover, para fazer materiais, enfim, né?
Você está me ouvindo? Tô te ouvindo, sim. Eu tô aqui igual um aluno, assim, na carteira, ouvindo assim. Então Não, tá mas eu bom. acho ótimo, E, acho ótimo, sim, né? e assim, é um trabalho E, enorme, porque é uma experiência de vida. Eu lembro assim, quando eu saí da faculdade, Leves, veja, porque na minha época, quando eu fiz biologia, primeiro eu tinha uma visão muito que trabalhar com biologia era trabalhar com planta e com animal. Triste, né, ingênua eu, né, achando que se eu trabalhasse só com os animais, ou trabalhasse só com as plantas, eu ia resolver alguma coisa, né? Mas aí eu vi que não, a gente tem que trabalhar com os seres humanos, porque são os seres humanos que ou protegem ou destroem o animal, a planta que eu quero conhecer mais, que eu quero proteger. Se eu for lá, não que eu acho que a pesquisa pura não seja importante, realmente, de fato, ela é importante, mas eu não consigo me ver só fazendo a pesquisa esquecendo da sociedade, tentando integrar as pessoas. Então, a ONG faz muito isso, né? Então, ela faz parceria muitas vezes com uma universidade que tem lá todo o conhecimento, que tem a pesquisa, ou com uma escola, ou com o governo, e tenta juntar todos esses pontinhos para que se trabalhe a conservação da natureza, né? Para que se mantenha uma área vida, para que se crie uma unidade de conservação, que são os parques, ou as reservas particulares. Então, esse é um pouco o papel da ONG, né? Ela faz um pouco aquilo que o governo não consegue fazer, ou que o cidadão comum, o ING, às vezes tenha mais dificuldade, porque a gente acaba sendo mais ágil. Então, a gente recebe um recurso, a gente usa esse recurso, já faz o relatório, já faz a prestação de contas, já escreve outro projeto, várias cabeças pensando, então acaba sendo mais ágil, que o governo é muito pesado, a massa, né? O corpo do governo, ele quer fazer uma ação, ele precisa fazer uma licitação que leva, sei lá, às vezes 6 meses, demora muito, né? Então a gente é um pouco mais rápido para fazer as coisas. eu lembro que a gente, para a gente conseguir lá uma sobra de quadra que estava praticamente não abandonada, mas esquecida, para transformar num cantinho do Tahiti, em Curitiba, nossa, levou assim mais de um ano entre reuniões e cuidado. Nossa, assim foi muito burocrático, né? Você fazendo tudo como voluntário, com voluntariado, tudo assim da melhor maneira possível para ajudar a comunidade. Saiu, mas olha, às Pois vezes desanima, né? Então, eu deixa eu mudar um lembro, Leves, pouquinho. eu lembro, eu acompanhei você, Fala. a gente se encontrava, você dizia lá, É, tô tentando fazer essa praça, até horas, tinha horas até que você tinha vontade de jogar tudo pro alto, mas foi persistente e conseguiu. Você tem bem o perfil de é. ONGs, porque nós temos que ser muito persistentes também, né? Porque a gente faz parceria às vezes com o governo, às vezes com empresas, às vezes com fundações, e tem às vezes tem É coisas que são verdade. muito burocráticas mesmo, né? Trabalhar com o governo tem toda aquela burocracia que é demorado você fazer uma parceria, que essa parceria às vezes não é nem dinheiro, às vezes é só uma parceria difícil É, de fazer, como foi o caso, né? Com a pracinha, que tá lá linda e sim. maravilhosa, Tá lá, né? linda e E é maravilhosa. muito legal. Uma das pessoas que ajudou bastante foi a própria Helenice, que está aqui, A né? Mandou um Helenice, boa né? noite, dizendo que está aí acompanhando a gente, né? Olha só, Helenice. a Tô Janice, vendo a ótimas. Adri também, minha amiga Adri. Oi, Adri, querida. Ah, É, a Adri e aqui já as vi várias vezes aqui trocando figurinhas. Que bacana, muito legal. Junto com esse livro que você falou, né, a gente incentivou muito as reservas particulares, que Curitiba ainda tem Uhum. muitas áreas naturais, né, que a prefeitura chama de áreas verdes, são áreas que ainda são pequenos bosques ou florestas, às vezes de 1.000 metros, 2.000 metros, 5.000 metros. Poxa, para uma cidade isso aí é um valor enorme, né? É uma Sim. preciosidade. Então a gente construiu junto, fizemos parceria com a Prefeitura de Curitiba por muitos anos para incentivar a criação dessas reservas. São as RPPNs municipais. E incentivar isso. Além de você ter esse jardim nativo, restaurar, ou muitas vezes tirar algumas exóticas e colocar as nativas. É um projeto bem bonito. Eu acho bem importante, quem tem áreas naturais pode, às vezes, deixar de pagar o imposto, se comprometendo a cuidar da área, né? Ou Sim. até ter
abatimento de imposto, se você tem mais de É, uma ou duas ou três araucárias, por exemplo, né? Algumas espécies ameaçadas. Não é? sim. Mas é um É, trabalho bem de formiguinha, sabe, Leves? mas as formiguinhas trabalham bem, viu? Elas são organizadas, elas vão longe, tá? Tá, São tem um bom exemplo, fortes, né? são É. fortes. Nessas excursões suas pela mata, assim, você já parou alguma vez, ficou olhando assim numa clareira ou num lugar, na beira do rio, falou assim, aqui é um bom lugar para fazer Tai Chi. E fez? Ah, Ah, já. Sabe onde eu já? adoro? É, já. Eu gosto muito de fazer tai chi na praia. Ah, na praia? Qual praia? Qualquer praia, Qual na Ilha do praia? Mel, na Ilha das Peças, né? Porque a gente vai muitas vezes ali para a Superaguilha das Peças para fazer lá o monitoramento do papagaio de cara roxa. Então, quando dá um tempinho, assim, acordar de madrugadinha, mais cedinho para fazer um tai chi, é muito Sim. bom. A energia do mar é uma energia muito boa para mim, assim, para o tai chi. Não, é ótimo. Você Hoje eu também pratiquei, faz, hoje que à eu tarde já vi. estava. Ó, pra você ficar morrendo de vontade, hoje à tarde estava lá praticando Tai Chi, ó, olhando para o mar, para a Ilha do Mel, né? Então, eu vou voltar. Outro Oi, lugar em cima das montanhas. em cima das montanhas. Aqui, Piraquara, quem conhece, né? A Adri conhece. Tem a. Tá vendo a Adri aqui? Tem o Morro do Canal. Agora, Morro do né? Agora é um Canal. pouco mais Fiz Tai Chi complicado. lá também, fiz Tai Chi com. Por que complicado? Não, por causa do Covid, né? Ah, tá. Ficar Aham, ah, indo. tá. O pessoal começou a ir muita gente lá. Não dá, né, para se É, aglomerar hoje. Tem que ficar mais não, isolado. é verdade, é verdade. Eu vou novamente citar a Praça do Taiti, não é propaganda, viu, pessoal, da Praça do Taiti em Curitiba, mas é porque o assunto aqui ele está meio conectado, né? Então, uma manhã de sábado, quando a gente foi praticar Tahiti lá, eu cheguei cedo, cheguei antes, Tizi. E não sei se eu cheguei a comentar com você, assim, né? Eu cheguei e vi todas aquelas árvores que nós plantamos ao longo do muro, os sininhos, né? Que tem os sininhos e tal, quebradas Lanterninha. em, é, é, Ah, que bravo. quebradas na base, tá? Feita pela ação do homem, do pé, provavelmente de um homem, tá? Que estava quebrado, assim, você via que ele tinha quebrado, assim, ele foi uma por uma e quebrou ao longo do muro ali, né? Aquelas árvores. Aquilo me deixou assim, confesso que me deixou assim um pouquinho desolado, sabe? Eu senti assim, fiquei, poxa, né? E os alunos iam chegar ali meia hora depois e tal. Aí a gente limpou que estavam quebrados, né? Depois ela acaba crescendo do lado, vai e Ela tal. brota, ela é Mas forte. e ela é forte, né? Mas isso é claro que a gente sabe que é um reflexo de uma deformidade de caráter, né? Mas, bem, eu não sou psicólogo, então eu não posso entrar nesses assuntos. Mas naquele cenário, me fez lembrar uma coisa que eu já tinha visto uma vez, porque eu tive a oportunidade de morar por não, faz muito tempo em Israel. E uma coisa que eu vi, que tinha uma coisa assim que eu lembrei quando eu vi aquilo na Praça Taichi, é assim, quando você perde um, né, você vai e tenta fazer seis. Então é isso em relação à Praça do Taiti. Quando a gente vê que alguém vai lá e quebra um, ou furta, às vezes a pessoa acha bonito os manacás, né, que você levaram todos, né? Então sai um, a gente vai lá e planta seis, sabe? Então ficou uma coisa meio que quase. E isso daí fica, daí ele vai crescendo, né? Tipo, não é que você vai torcer que arranque uma para você plantar mais seis, Sim, né? Mas é uma coisa que pelo menos você pega aquela coisa negativa e transforma em algo positivo e de maior impacto que aquele negativo causou, né? Então isso foi uma coisa que eu queria compartilhar com você e com as pessoas que estão ouvindo a gente, que às vezes serve de lição. Não é uma coisa simples, assim, a pessoa fez isso, vou lá e vou plantar, então não ficar só, né, puxa, naquele e cenário, né, entristecido. A gente fica triste, claro que fica, mas segue o barco, né? E aí eu gostaria de saber de você, a partir da sua singularidade, a singularidade do seu olhar, o que você acha, tá? Você pode, bem, tá aberto, o espaço é seu, né? O que você acha que o desmonte, você acha que o desmonte da gestão ambiental do governo atual, ele vai conseguir enfraquecer a esperança das pessoas e instituições
tá, que lutam em defesa da vida e da floresta em pé? Entendeu? Pergunta complexa, né, Leves? Vamos lá. Ah, levei 2 semanas pensando nessa pergunta para elaborar. É, eu posso dizer que eu e os meus colegas, as instituições que eu conversam, estão todos muito perplexos. Sabe quando você fala assim, nossa, a gente sabia que não ia ser fácil, mas Sim. eles superaram. A gente não imaginou que ia ser tão difícil, que ia ser tanta coisa ao mesmo tempo, porque além de todas essas leis, além de você estar desmontando os órgãos ambientais, tem pessoas muito boas, nossa, eu conheço gente É, muito boa no ICMBio, nos órgãos estaduais, que estão cansadas, justamente pela essa dificuldade e se sentindo de mãos atadas. Então, eu sou uma pessoa que tem esperança e que acredito, sou positiva, porque não dá para a gente achar que as coisas vão ser destruídas, mas elas estão sendo destruídas. Mas aquilo que você falou, ela pode se restaurar novamente, mas você está se perdendo muita coisa. A gente está vivendo tá. uma época de que a biodiversidade está perdendo muito. Muitas espécies de animais e de plantas estão desaparecendo ou vão desaparecer em pouco tempo, em curto tempo. E nós que trabalhamos na área ambiental, a gente dá um passinho para frente, às vezes dá 3, 4 para trás. Você precisa ser muito persistente É. mesmo. E assim, cada vez eu fico com mais vontade. Eu sou meio birrenta mesmo, meio teimosa. Não, se tá ruim, vamos fazer melhor e vamos fazer de uma forma bem feita para se resolver isso. Mas não tá fácil. É. Realmente não está Que- fácil porque o dano está muito grande. E assim, a gente está se prejudicando nós mesmos, né? Isso eu tenho certeza, porque a natureza ela se restaura. Se Algumas renova. espécies vão desaparecer, mas ela se restaura e nós, seres humanos. Como que É nós isso, vamos viver, né? é isso que eu ia comentar. Será que os políticos eles não se preocupam com as futuras gerações deles, né, dos filhos, né, dos netos deles mesmos? E por isso querem abrir a porteira, né, deixar, né, para construir aí torres, destruindo matas, deixar a boiada passar? É incrível, né? Parece que é um tiro no pé, né? Não sei, eu acho que É, será que eles não percebem isso, né? eu não sei como é que eles dormem de noite, eu também fico pensando isso. Mas é uma Ah, questão de capitalismo, é uma questão de é, muito interesse, muito poder. Tem e também às vezes ignorância. Eu acho que tem vários tipos de pessoas nessa sociedade. Tem realmente os que não estão preocupados e querem ganhar dinheiro, e estão ganhando muito dinheiro, tem interesse muito grande aí de destruição da floresta. As pessoas não acreditam em mudanças climáticas, acham que isso é besteira, que isso é coisa para marketing, sei lá, para ganhar dinheiro. Tem muita gente que acha que as ONGs estão ganhando, ficando milionárias, então tem muita é, contra-informação, né? E agora é, com essa internet, que é maravilhosa por um lado, por outro, ela traz muito contra-informação, é. né? E eu fico pensando assim, até onde eu moro aqui no Recreio, Leps, muitas vezes as pessoas vêm, compram terrenos aqui e que acham bonito, mas o que é a primeira coisa que elas fazem? É tirar o subbosque, né? Porque elas têm medo de cobra, porque elas acham mais bonitinho a floresta limpa. Então, isso é falta de informação, é esse olhar, né, desse livro, voltando ao livro lá, Jardins Nativos. É um É. olhar que a gente tem ainda da floresta lá da Europa, que ela é toda certinha. A nossa floresta é bagunça, é caótica. A biodiversidade está no caos. Quanto mais plantas diferentes, quanto mais essa biodiversidade vai ser maior, né? Então a gente tem que mudar esse olhar. Tem que pensar no consumismo, quanto a gente consome, né? Acho que esse momento aí do Covid está mostrando muita coisa para a gente. O Tá. quanto a gente gasta demais, quanto a gente faz coisas que não precisava fazer. As coisas são mais simples. Tem que voltar um Sim. pouquinho mais para essa simplicidade, para a natureza, para o banho de natureza, a gente brinca, né? Porque a saúde, nada como fazer um tai chi numa área natural. Não é muito melhor do que fazer dentro de uma sala fechada? O que você prefere? Eu posso pensar para responder? Olha, eu ia mencionar exatamente o que a Emily Schlegel falou aqui, ó, votar em quem tem responsabilidade ambiental.
mas votar não só aquele que diz, né, que pega uma plantinha no vasinho, pega uma suculenta, né, e chama de rosa, porque ele não compreende, não entende, né, e fala assim, olha como eu amo, né, ele com desenho de uma planta virtual até, né, ou de plástico. A educação ambiental, acho que é legal, né? Era bom se tivesse nas escolas, ou algumas tem, né? Eu acho que um projeto, tem Tem, projetos bonitos, né? Em tem. alguma... Mas tem muita hipocrisia, né? Tem muita gente que fala Tem, só tem. para poder ganhar as eleições e depois não sabe nem o que está falando. Então, o que que você recomenda? A gente olhar ali o histórico do candidato, né, do político, e ver se ele realmente né, se ele está lá com a mão na massa, se ele está ajudando, o que que ele está fazendo, né, se ele está apoiando quem acha que a ONG é um câncer, né? Como é que é um absurdo desse, né? Nossa, então, É, aí ó, é importante ver isso, né? Às vezes a pessoa assim, mas eu não sei se ele cuida da educação ambiental. Tá bom, olha o outro lado, o espelho, né? O reflexo dele. Tá, tudo bem, você não sabe se ele gosta, mas em quem que ele está apoiando? Quem que é lá na frente, né? Ah, é aquele lá que está queimando, né? Que está deixando a boiada passar. Opa, então a gente tem que pensar duas vezes, né? Se não consegue ver diretamente, é porque ele está mantendo a coisa oculta. A gente tem que ser um pouquinho mais esperto, né? Porque é o nosso dinheiro, eles estão ali com o nosso dinheiro, né? tem E que ser fazendo mais mal. crítico. É, Tem que tem que ser mais procurar. crítico. Hoje você Exatamente. pode ir e fala. Não, não, acho que é assim, isso mesmo. Se você não sabe, né, eu acho que dá para ter humildade de perguntar para alguém que sabe, como eu estou fazendo com a Tise aqui. Né? Tem muita coisa que eu estou aprendendo aqui. Aprendi com o Guto, né, com a Adri, que está aí, sabe? Com o Smite, ele vai ser logo logo, ele vai estar aí para a gente conversar. Adivinhe, Papa Abobrinha, você acredita? Quem com quem? Com o irmão da Adri. Ele vai Ah, com o estar aqui irmão no da troca. Adri, É, o meu Nelson. O professor. Nelson que é o meu sobrenome. É, Papa Abobrinha. Nossa senhora, a gente não vai conseguir nem falar, a gente só vai ficar rindo, né? Mas enfim, né, Ei, Eu aprendi dando um também muito parênteses. com Oi? você. Eu também aprendi muito com você, Taishi. Ah, E eu muitas outras coisas. tá, Mas muito abobrinha. as pessoas não precisam acreditar no que a gente está falando, né, Leves? Tem que ir É atrás. verdade. A gente tem que ir atrás, tá? Eleições agora de prefeitura. Então, o que, que você queria para sua cidade? Você quer mais áreas É, naturais? Você quer uma saúde melhor, uma educação é. melhor? Tem que procurar, tem que votar em pessoas diferentes, pessoas mais novas, tentar Isso ver uma mesmo. política mais cooperativa. Não, e a parte do cenário político apoiar mesmo campanhas, né, para salvar o Pantanal, para salvar a Amazônia, né, para salvar o planeta, né, e isso, por consequência, você é salvo, né, ou seus filhos, né. É só pensar um pouquinho, né. E quando que a gente vai, quando que a gente, ou quando vamos entender os avisos, Tiz? Me responda essa pergunta Quando vamos entender os avisos? da natureza. Quando? Então, inclusive, eu fui lá andar no manancial ali com o Marco, né? O Marco, querido Marco, meu maridinho, que tá por aí. Mandou um Como é que abraço tá? para você, inclusive. Ai, como é que ele tá? Tá bem? Manda um abraço Tá para ele também. bem, tá feliz, tá bem aqui, fica mexendo na chacrinha, bem tranquilo. A gente foi andar ali no manancial aqui de Piraquara, é incrível. Olha que aviso, né? Essa seca do Paraná é uma das maiores estiagens aí que nós já identificamos desde a época dos registros. Sim. Isso é um super aviso. Você anda ali, você fica impressionado a ver aquela terra seca, ver aquela água. E tem pessoas que acham que deveria afundar mais a represa, não é? Não se trata de afundar mais a represa, se trata de ter as áreas naturais preservadas, de não fazer essa mudança toda. E aonde vem, né? A chuva vem lá da Amazônia, né? O quanto a Amazônia é importante para ter chuva aqui para nós. Então, o que está acontecendo? Queimada lá está fazendo com que fique mais seco aqui. Então, toda essa relação, esses rios aéreos, né, que a gente ouve falar, nossa, parece fantasia, mas é realidade. Então, esses avisos estão há quantos anos? Esse calor fora de época. Né, o litoral está mais fresco que a região aqui do Primeiro Planalto. Que loucura. Agora está um frio. Ontem fez um calor enorme que eu tô morrendo de frio. A gente ri, né? Mas assim, mas ainda é tempo das pessoas É.
Tem que dar uma chacoalhada assim na cabeça. Vamos lá, É. gente. Você é coordenadora, né, do projeto de conservação, é isso? Do papagaio de cara roxa, é Do isso? papagaio de cara roxa. E Então também, podia... E também, não, também a gente está trabalhando agora com o mico-leão da cara preta. Eu gosto de bicho Ah, assim, cara roxa, cara preta, cara pálida, entendeu? cara pálida. Então, você tem papagaios em casa? Eu não. E o que que é aquilo atrás de você ali? Ah, tenho. Tenho papagaios de cartaz de papagaios. Isso eu tenho bastante. Ah, você viu? Olha só. Então, tá. Mas então fala um pouquinho do seu projeto, do papagaio. Tá. Então, o papagaio de cara roxa Isso. é um papagaio, claro, que é endêmico aqui da floresta do litoral, da onde mora o Leves, é a casa desse papagaio. Então ele é endêmico, né, para quem não é da área, significa que ele só vive nessa região. Então ele só vive no litoral sul de São Paulo, litoral do Paraná, e Santa Catarina não existe mais. Então é uma espécie que estava bem ameaçada quando nós começamos a trabalhar, né? Tinha cerca Uhum. de uma estimativa de ter 5 mil indivíduos em toda a área de distribuição. E uma espécie emblemática, uma espécie simpática, por isso que nós da SPVS pensamos em trabalhar com essa espécie, porque para ela existir precisa ter o ambiente conservado, além de você ter possibilidade de trabalhar com educação ambiental, com políticas públicas, com monitoramento, através de uma espécie você consegue proteger toda uma área, toda uma região. E a SPVS se dedica à conservação aí do litoral norte do Paraná, principalmente o litoral norte do Paraná, há muitos anos, né? Sim. Então, eu comecei a trabalhar em 98 já, fazem 22 anos, coisa, Olha. né, Leves? O tempo passa rápido. Quanto Então, tempo vive um papagaio desse, o em papagaio média? pode viver assim na natureza uma média de uns 40 anos. 40 anos. Esse que você está cuidando? Aham. 40 anos. 40. Em cativeiro, porque cativeiro, assim, lugar fechado, ele pode viver até 60 anos. Imagine, 60. É. imagine só. E em Santa Catarina não tem mais, né? Mas não, não tem. Uma das principais ameaças é o roubo, né? Coleta de filhotes para justamente. Era muito comum e aí, infelizmente ainda é, né? Todo mundo conhece alguém da família ou um amigo de um amigo que já teve ou que tem um papagaio. Né? Tem um monte de piada de papagaio, né? Então essa Tem. relação aí do ser humano com o papagaio é uma coisa que prejudica demais por ser um animal que imita a voz humana, por ser um animal extremamente simpático, mas é um animal agressivo também, né? Porque ele não está acostumado a viver com o ser humano. Por isso que muitas vezes por isso que a gente encontra aqui em Curitiba o papagaio verdadeiro, que nem é aqui da região. Mas isso vem de roubo, sabe? Do tráfico, das pessoas ficam com o bicho começa a ficar meio agressivo, e delas soltam. Sim. Aliás, Então, eu ia falar isso. Foi o ano passado que você teve o privilégio ali de visitar o belo projeto Papagaio Verdadeiro, lá na região de Ivinhema, é isso? Santa Catarina, isso, eu Mato Grosso do visitei lá, Sul, sou muito amiga da Gláucia, né? A Gláucia da faz um trabalho Glaucia. bonito lá também de combate ao tráfico de animais. O papagaio verdadeiro é o papagaio mais traficado do Brasil. E esse projeto do papagaio de cara roxa faz parte de um plano de ação. Então, a gente trabalha com 6 espécies de papagaios. Então, a gente tem um programa que está até escrito aqui, ó, Papagaios do Brasil. Eu estou em cima do Papagaios do Brasil, que é para trabalhar com essas 6 espécies. Então, além dos projetos, são ações educativas, de comunicação, tem o Insta, o Face do Papagaios do Brasil. Por favor, quem está nos assistindo, vão lá, curtam, Legal. sigam. A gente fez um álbum de figurinhas, a gente fez Opa, vários álbum de materiais figurinhas. educativos, um álbum de figurinha bem legal. Vou te mandar o link. Ah, quero ver. Eu ia Manda sim. fazer de forma física. Mas o que Uhum. aconteceu veio o Covid, a gente achou que não era uma boa época, então a gente está distribuindo de forma digital, assim. E as pessoas têm que imprimir se elas quiserem, cortar as figurinhas e colar. Nossa, que legal! Você sabe que a última, porque o nome desse bate-papo aqui nosso, eu dei como, né, trocando figurinhas, né? Não é Ah, uma trocando questão... figurinhas, então. Exatamente, trocando figurinhas. E o último trocando figurinhas, nessa rede de afeto entre amigos e conversando, trocando ideias, me surgiu a ideia conversando com a Ana Tesa, né, sobre literatura.
E eu falei para ela, Aham. imaginou se tivesse um álbum, porque também a leitura também tá assim, nossa, caminhando assim bem devagar, né? O gosto pela leitura aqui no país. Então a É gente uma pena. pensou num álbum de figurinhas com capas de livros, né? Então, com as sinopses e tal, ia ser muito legal, porque a criança vai gostar, o adulto que lê vai gostar, o professor, né? E as figurinhas extras ele pode trocar e já é uma propaganda do livro, né? Ah, eu tenho 3 aqui do Érico Veríssimo, né? Que Ou tal. Então, legal. quer dizer, Trocar com seria. Machado de Assis. É, olha, quase que você tem aí do Machado, do Érico Veríssimo, eu tenho 20 aqui, né? Né? Então eu pensei num álbum de figurinhas, né, de autores nacionais, evidentemente, né? Nada contra os internacionais, mas é que você vai numa livraria e você já vê os internacionais, né? Os nacionais estão Claro. lá atrás, né? E aí você falou do álbum de figurinha, né, dos papagaios, né? Então é Sim, legal, gostei da tua muito ideia legal. virtual. Olha, talvez eu leve lá para literatura, se permite, né? Claro, claro. Coloca nos agradecimentos lá. Tá, Claro, não. faça isso, a gente quer divulgar. E eu tenho uma amiga, a Joema de Carvalho, você conhece ela? A Jo? Ela Olha, é talvez eu poetisa, conheça. ela é engenheira florestal, Uhum. trabalha com conservação da natureza e está se descobrindo uma excelente poetisa. E eu sou uma pessoa muito piduncha, né? Eu fico pedindo as parcerias, né? Eu pedi para ela escrever uma poesia para cada papagaio. Que legal. Fez. E as crianças estão. Eu conheço algumas crianças maravilhosas, uma delas é minha filhada, inclusive, e Ah, elas recitaram as poesias. E vai ser lançado amanhã, no Dia das Crianças. ah, que legal. Então vai Que ser legal. primeiro no geral, assim, né? Do que é Sim, que fala, né? Se é o que vai acontecer, e depois fantástico. cada, sei lá, uma vez por semana, a gente vai, uma criança vai recitar a poesia de um papagaio. E a gente vai poder acompanhar isso aonde? No programa Papagaios do Brasil, Opa, no Instagram, no Facebook, do YouTube também? Não. YouTube também. YouTube também. Ah, legal essa informação. Né? Aliás, a Emily Schlego está perguntando onde. Tarde demais, Emily, ela já falou. Tá, olha aqui um Smolensk aqui entrando, olha só. Tá. É, E- só Não, pessoas legais, né? é, não, olha, é muito legal isso, né? Trocar ideias com amigos sabe que eu fiquei conhecendo coisas de amigos que eu não sabia desses detalhes, né? Sabe? Então é maravilhoso isso. Essas iniciativas, o que cada um faz, os universos, né? A singularidade, eu tô gostando de falar essa palavra ultimamente, né? Eu vou ter que mudar Sim, daqui a é pouco. legal. Tá, a Eu vi que a singularidade de minha cada prima, um, né? eu sei que a minha prima tá aí, que ela já me deu um oi, a Janice Stan. E ela trabalha com Ah, medicina, com saúde. Também seria uma pessoa bem legal para você entrevistar aí, para trocar figurinha com ela. trocar Vai figurinha. ser legal, Mais um só álbum, né? ajudante. Não, legal. E como é que você está vivendo o seu agora, assim? Bem, você tá. A tua casa fica em cima de uma árvore, não? Ah, é. Eu sabia que uma vez eu sonhei que morava num oco de papagaio. Ai, pessoa, ser humano fica louco, né? Mas eu aqui, assim, Sim, claro, né? A gente fica muito preocupado com essa situação, esse isolamento social, enfim, todos esses cuidados. Mas eu moro num lugar muito agradável aqui, né? Aqui tem sim, natureza, que eu amo muito. É um lugar gostoso. E a gente está começando a retomar as ações de campo agora, com muito cuidado, né? Fazendo todo um processo de biossegurança, enfim, mas as unidades de conservação, que são as áreas protegidas, né? Não sei se todo mundo é familiarizado com esse nome, né? Unidades de conservação são parques nacionais, estações ecológicas, enfim, áreas protegidas, podem ser públicas ou privadas. Elas estão começando a abrir, permitir já o nosso acesso. E a gente tem que ir com muito cuidado, porque muitas dessas comunidades não teve nenhum caso de Covid. Então, eu fui semana passada para o Ariri, foi meu primeiro campo. Na sim. verdade, minto, meu primeiro campo foi para Ilha Rasa, que é ali em Guaraqueçaba, Hum, e depois, já agora, eu fui para o Ariri, que é uma região lá do litoral sul de São Paulo, é divisa com o Paraná,
que é uma região maravilhosa, a região do Lagamar, gente. Quem não conhece tem que ir, né? Não sei se o quanto você conhece, Leves, essa região de Guaraqueçaba, Superagui, Peças, Ariri, são lugares Sim. maravilhosos. E a gente está aí É, começando aí com muito cuidado, né? é. Para Deus o livre Você mencionou essa, passar. você mencionou essa região aqui próxima, né, que tem a Ilha do Mel, daí você vai o caminho ali para o Rio de Santonina, obras que querem construir por aqui na região, né, vai ter um impacto assim, eu nem quero falar, né, vai ser um impacto, né? Eu acho que a palavra, Eu sou muito envolvida no observatório, tem dois observatórios, né? Tanto o Observatório de Justiça e Conservação, como o Observatório Costeiro do Litoral do Paraná. São pessoas assim que trabalham bastante pela causa da conservação e tentam, junto, munir os ministérios públicos, né? Passar informações técnicas para que esses absurdos não aconteçam, né, Leves? Nossa, a sim, gente já não é fez verdade. muitos pareceres, mostrando para as pessoas que ter porto em Paranaguá não tem nexo, né? Em Paranaguá não, né? Já existe porto em Paranaguá. Ter porto em Já, Pontal do Paraná não tem porquê, né? O nosso litoral é minúsculo, é um litoral rico em conservação da natureza. A gente até tem usado o termo, não sei se já ouviu falar, tem um livro que se chama, você que gosta de livro, Produção de Natureza, né? Foi escrito por um sim. espanhol, que é um amigo nosso, Inácio Jiménez, e ele mostra que o quanto de valor essa natureza pode trazer para nós, no sentido do turismo, da saúde. Ele fala muito da questão do turismo, quanto que as áreas protegidas pode trazer de emprego para os moradores, para a região, o quanto esse valor, e é o maior valor do nosso país. O que me deixa muito injuriada é saber que os políticos não usam isso. Ao contrário, eles É. estão destruindo a galinha dos ovos de ouro, né? Então, essa natureza é a nossa melhor qualidade e é a nossa maior identificação. A gente não precisa ser o celeiro do mundo, a gente pode ser Sim, o paraíso do mundo, né? A gente tem muita é. biodiversidade aqui que traz muito recurso, muita riqueza. A gente Então, percebe às vezes. Oi, pode seguir. não, é nessa linha que a gente vem tentando se aproximar mais, porque às vezes falar de conservação da natureza, as pessoas são um pouquinho avessas, assim, lá vem lá o eco chato, entendeu? A pessoa que não quer que você destrua, não mexa, você fica um pouco. Então a gente está tentando mudar um pouquinho essa linguagem, fazer uma linguagem mais próxima para as pessoas entenderem o quanto que você produz, a natureza pode ser positiva para a gente, né? Exato, e às vezes com pequenos gestos, né, também. É educação, porque você conhece aquela pessoa simples, de boa índole, mas ela prefere, por exemplo, na frente da casa dela, colocar calçada, né? Daí não precisa tirar o mato, né? Ela impermeabiliza aquilo, né? Daí depois não sabe por que está inundado, né? Todo verão aqui inunda, aqui tá calçada, 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 É, calçada, sabe? Ou o prefeito coloca asfalto, não tem boca de lobo, porque não tem uma estrutura, né? Então, sabe, a gente fica olhando umas coisas e às vezes gente simples, desinformada, por isso que a informação, a eco, né, a educação ambiental, ela se faz importante desde é pequeno, fundamental. né, e também para as pessoas, porque leitura, por exemplo, você citou um livro excelente, mas você pensa assim, ontem, nessa última, trocando figurinhas, né, em média, um brasileiro lê 2 livros por ano. Imagine esse livro aqui de produção da natureza, qual é a porcentagem brasileira que leu isso aqui, né? Sabe? Então, e assimilou, porque não é só ler, né? É. Assimilar e ver e seguir. Nossa, é um. Mas por outro lado, você também tem, acho que cresceu bastante nessa conscientização, né? De preservação, de respeito. O que você acha? Ou Eu não, é acho. porque a população cresceu e daí cresceu a porcentagem porque a população que aumentou também. Pode ser É, isso também. olha, vou ser sincera para você, às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. Às vezes eu acho que eu estou numa bolha, porque, claro, as pessoas que eu convivo, as Sim, crianças que eu convivo, que são muito bem educadas pelos seus pais, elas têm uma consciência ambiental fantástica, social, na verdade.
Uhum. Hoje mesmo a minha afilhada, que é a minha vizinha aqui, me mostrou um texto que ela fez falando das crianças de rua. Então ela está preocupada, amanhã é Dia das Crianças, e ela está preocupada com a criança que não vai ganhar um brinquedo, mas ela nem roupa tem para se vestir. E uma menininha de 9 anos fazendo um texto e refletindo sobre isso. É muito bacana, né? Bacana mesmo. E tem muitas crianças preocupadas e querendo, mas também tem muita gente fazendo coisas erradas, né? Eu não sei ainda. Mas os jovens são a nossa esperança, né? Os Com jovens. certeza. Né? A gente tem muito mais conhecimento hoje, a gente pode buscar, mas eu não acho só que a educação ambiental, a nossa educação precisa melhorar muito. Educação total. Eu tô rindo para não chorar, né? Mas, ó, bem, mestra Mas, Tise, assim, fala, conclua. se a gente não aprende por amor, a gente aprende pela dor, né? Eu gostaria de aprender com muito amor, mas às vezes precisa dar uma chacoalhadinha para as pessoas acordarem. É verdade. Alguém pegar um planeta, né? Bem, então, olha só, temos aí aqui 4 minutinhos, Tise, então eu gostaria de passar rápido, é verdade. Ainda bem que o ano muda, daí o ano que vem eu posso começar a chamar o pessoal de volta, né? Para falar sobre outros assuntos. Vou chamar o Marco para falar sobre motocicleta. Não, tô brincando. Tá, então, Tise, mestra, né? Que delícia de bate-papo, tá? Você quer deixar um recadinho rápido assim para alguém, para jogar no ar, para que o vento leve e de repente chega em algum ouvido de alguém? Eu posso dizer assim que acho que as pessoas cada vez mais fiquem antenadas, né, quando elas e conscientes quando elas estiverem andando numa área protegida ou numa floresta ou no seu quintal, como você falou, ou no seu apartamento, em qualquer lugar você pode fazer algo por esse planetinha aí, por esse lindo planeta que é único, né? Então cada vez ser mais consciente do nosso impacto, do que a gente pode fazer para melhorar um pouco mais esse planeta. Ó, a Janice falou, adorei. A Valesca falou, muito legal essa conversa, obrigada. Olha só. A Emerli, parabéns pelo encontro. Tá, muito bom. Né? Então, para a Tise e para os grupos, né, de pessoas e instituições que seriamente engajadas, né, com a conservação da natureza, a linda e majestosa natureza, né? Os meus sinceros agradecimentos, Tise. Tá? E eu vou encerrar. Eu é que agradeço, sou super grato, tá? Que bom que você aceitou. Fiquei feliz quando você aceitou. Você demorou para responder, mas eu sei, até internet, sair do litoral e tal, né? Eu entendo. Demora um pouquinho. Demora um pouquinho. Ó, muito bom mesmo aqui o X está falando. Então eu vou encerrar aqui o Trocando Figurinhas de hoje, né, com a seguinte frase. Preservar a natureza é preservar a si mesmo. Somos parte dela. Mestre Alelaui, né? Valeu, gente. Valeu, Tise. Um beijão para você. Um abraço lá pro Marco. Beijo, querido. E a gente se encontra. Tchau, pessoal. Valeu, tchau. Tchau, tchau.